Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está assistindo aí, vai depender do horário. Eu sou Agnes Dantas, sou embaixadora Lixo Zero e a gente está aqui para falar de compostagem e a relação da compostagem com o solo. Aqui no RN Lixo Zero, que é o coletivo aqui do Rio Grande do Norte, é um dos coletivos que fazem parte do Instituto Lixo Zero Brasil, e a gente quer comemorar aí com essas temáticas, trazer o tema da compostagem por conta, lógico, da Semana Internacional da Compostagem. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem a Semana RN da Compostagem, várias cidades estão participando, e eu tenho certeza que várias cidades do Brasil também, porque esse coletivo é isso, é mobilização, é mudança. E hoje, aqui no Rio Grande do Norte, a gente trouxe um convidado muito especial, que aí o Brasil vai passar a conhecer um pouco melhor. Quem está aqui no Rio Grande do Norte também. Convido todos os estados a entenderem que a gente tem essa realidade como referência, que é o professor Walter Guenter. Obrigada, Walter, primeiro, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Agnes, né? Nós que agradecemos essa excelente oportunidade, né, que a gente está tendo aqui. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né, quando alguém estiver assistindo aí, né, esse bate-papo. E dizer para vocês que aqui no Rio Grande do Norte, né, eu sou professor aqui na UFRN, na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, na Escola Agrícola de Jundiaí. Então, nós estamos como professor há 14 anos na Escola Agrícola. Desde desse período, né, a gente inicialmente trabalhávamos relacionado com solo, com erosão, e logo depois, né, começamos a nos envolvermos com a parte da compostagem. Então, hoje a gente está aqui para falar, né, de alguns projetos que a gente tem nessa área e tirar dúvidas, né, trocar algumas informações aqui com todos vocês. Então, é um prazer estarmos aqui. Até porque, Walter, nós somos apaixonados por compostagem, né? Então a gente não está aqui por acaso. E aí queria lembrar para todo mundo que esse ano o tema da compostagem, da Semana Internacional da Compostagem, é solos saudáveis, para solos mais saudáveis, alimentos mais saudáveis, composto. E aí, como não, né? Trazer um especialista em solos para conversar com a gente. Walter, fala um pouquinho como é que foi, como é que essa trajetória, né, da tua passagem aí pela escola agrícola e agora, né, no grupo especial de estudos, né, do solo, para a gente poder entender, bom, e onde é que entra a compostagem nessa história, né? Ok. Agnes, quando a gente chegou na escola agrícola, né, eu sou ex-aluno da escola agrícola, então tem uma relação já bastante antiga. Entrei em 92, depois terminei agronomia na antiga Exam, hoje o FESA, e a minha formação em termos de pós-graduação, eu fiz mestrado e doutorado em solos e nutrição de plantas em Viçosa. Tive a oportunidade até de trabalhar numa empresa florestal, né, na Cenibra, no Vale do Aço, em Patinga, e retornei aqui para minha região, né, sou aqui de Macaíba, na Grande Natal, e aí retornando, né, como professor na própria escola agrícola, nós identificamos uma oportunidade de trabalhar melhor a questão da gestão dos resíduos orgânicos. Então, a escola agrícola, como ela tem diversos setores, né, avicultura, bovinocultura, suinocultura, são setores que geram, né, excrementos, além da própria escola também gerar outros resíduos, nós identificamos que esses resíduos poderiam ser melhor aproveitados. Então, a partir disso, veio essa oportunidade da gente lançar uma proposta, né, de projeto que propusesse a implantação de um setor de compostagem na escola agrícola. Então, o grupo de estudos, ele iniciou-se a partir do momento em que a gente tinha um número significativo de alunos. Então, o grupo G-Solo, né, que é o grupo de estudos em solo,
a gente precisou formalizar ele como um grupo de estudos. É importante também aproveitar nesse momento para registrar a participação da professora Ermelinda, que atualmente é coordenadora, né, do curso de agronomia. Então, ela é coordenadora também do grupo de estudos, e também destacar todos os participantes que já passaram pelo grupo de estudos em solos e que estão hoje, né, no grupo, que é muito importante a participação. Então, nós estamos também aqui representando todos esses que já passaram pelo grupo. Então, retomando aqui, a partir desse momento, né, que a gente identificou essa oportunidade, nós também passamos a ler mais sobre a questão de gestão de resíduos orgânicos. Né? Todos que trabalham com isso sabem, né, que desde 2010, a PNRS, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele obriga a necessidade, né, que todos os geradores de resíduos deem o seu destino adequado aos resíduos. Então, como eu entrei em 2009, essa temática, né, ela estava começando a ser implementada em termos de leis. Então, isso também foi uma coisa que me motivou. Né? A universidade precisaria ter uma política ou propor projetos que auxiliassem nessa gestão de resíduos. Então, inicialmente, era um espaço bem pequeno que o grupo tinha, mas aos poucos, né, mandando mais projetos, a gente foi, aos poucos, conseguindo mais recursos e ampliando o setor de compostagem. Né? O grupo de estudos, ele tem, em termos de espaço físico, ele tem um setor de compostagem e algum outro espaço relacionado com o laboratório de resíduos orgânicos, né, que também dá esse apoio. Então, essa estrutura possibilitou a realização, né, por quase 12 anos, 10 a 12 anos, trabalhos relacionados com a parte de ensino, com a parte de extensão e com a parte de pesquisa. Todos esses projetos, Agnes, eles estão relacionados, foi muito bem colocado, né, o tema compostagem e solos saudáveis, porque como a minha formação e a da professora Ermelinda tem a ver com solos e nutrição de plantas, a compostagem está diretamente relacionada. Né? Porque se a gente for observar, ao longo dessa conversa aqui, em algum momento a gente vai relacionar a produção ou a geração desse resíduo orgânico, na verdade, ele começou no solo. Né? Tudo que cada um de vocês, né, se alimentou hoje, se não se alimentou, ainda vai se alimentar, esses alimentos, eles foram produzidos a partir do solo. Eles absorveram nutrientes que estavam no solo. Agora, a gestão desses resíduos, né, após o processamento, você vai gerar um resíduo ali. E esse resíduo, ele deveria retornar ao solo. Então, foi também a partir dessa ligação que nós começamos também a fazer projetos, por exemplo, como o uso do composto para o desenvolvimento de pastagens, uso do composto orgânico na aplicação de sistemas agroflorestais, a implantação de sistemas agroflorestais, uso do composto em hortaliças. Então, a relação com a produção ou a gestão dos resíduos orgânicos, produzindo um produto final, que seria o composto, com o solo, veio de imediato. Né? Então, isso também nos motivou a cada vez mais ampliar esse setor de compostagem, que dentro das diversas semangrárias, né, que nós temos aqui na Escola Agrícola, as Semanas das Ciências Agrárias, nós também disponibilizamos a realização, né, de cursos, minicursos, ligados à compostagem. E no último ano, a gente teve a oportunidade, né, de publicar
na verdade ainda não foi publicado, foi enviado para publicação, um capítulo de livro que ele relaciona a importância desse setor de compostagem como estratégia de educação ambiental na área de gestão de resíduos orgânicos. Vários participantes, né, desses cursos, eles destacam o quanto foi importante, apesar de ter visto uma parte teórica, mas a parte prática desses cursos sensibilizam muito quem participa. De fato, eles passam a enxergar que aquele produto, aquele resíduo gerado ali, ele pode, de fato, ser transformado num produto que pode retornar ao solo. E isso é o que a gente busca, né? Porque devemos entender o resíduo orgânico como um resíduo reciclável. Ele é passível de reciclagem. O que nós precisamos fazer é identificar a melhor forma, o melhor método para você transformar ele nesse composto. Fantástico você ter falado isso, Walter. E aí eu vou pedir uma parte justamente por conta desse conceito que o lixo zero defende. As pessoas estranham, né? A primeira vez que a gente fala lixo zero, achando que é uma coisa, gente, é impossível. Não, impossível não é, porque a gente não precisa gerar lixo, né? A gente pode gerar resíduo. É impossível não gerar resíduo, mas é possível não gerar lixo. E as pessoas que já têm algum tipo de sensibilização de que, ok, do lixo existem algumas coisas recicláveis, mais imediato, né? A gente tem metal, vidro, papel, papelão, plástico. As pessoas começam a ter uma ideia de que há algo que é reciclável. Mas há um desafio de fazer com que as pessoas entendam que resíduos orgânicos são recicláveis. E a compostagem é um tipo de reciclagem de resíduo orgânico. Você consegue lembrar que tipos de desafios vocês têm passado, tanto no G-Solo, para falar de compostagem, abordar compostagem nas mais diversas escalas, quanto internamente nos cursos, que a juventude e os próprios professores, docentes, o corpo entenda a compostagem como parte do processo, em qualquer uma das escolas, né? Agnes, os desafios, quando a gente diz são grandes, não é pelo fato de dizer isso, não quer dizer que a gente não consiga, né? Se não fosse dessa forma, a gente não teria esse espaço que a gente tem hoje na escola agrícola, porque realmente foram muitos desafios, né? Estão sendo e vão ser também. Resíduos em geral, né? Então, não só na escola. Resíduos em geral, exatamente, não só na escola. O que é que, em diversas situações, né, por exemplo, um espaço doméstico, né, você fazer a sua composteira ali, você vai ter alguns desafios que vão estar relacionados, nesse aspecto mais doméstico, com esse controle da umidade, né? Então, já aproveitando, né, esse conceito de compostagem, o que é que seria essa compostagem? A compostagem nada mais é do que um processo de decomposição dos resíduos orgânicos. Principalmente, não, exclusivamente orgânicos, né? Seja a origem vegetal, origem animal. No caso da compostagem doméstica, o controle da umidade é uma coisa difícil de se fazer, né? Você precisaria ter os resíduos, que a gente chama de resíduos palhosos, são mais secos, para ter esse controle da umidade, né? Então, no caso doméstico, teria essa dificuldade. Eu mesmo, né, tentei fazer isso, né, de forma doméstica, tive algumas dificuldades. Hoje, o que é que eu faço? Coloco os resíduos orgânicos em um baldinho, né, volume de 25 litros, e levo para o setor de compostagem. Então, eu consegui resolver dessa forma. No caso de um espaço
lá da escola agrícola, um espaço de feiras livres, né, um espaço de uma cidade, né? Os desafios de implementação, né, desses espaços para a realização da compostagem, eu acho que seria uma necessidade. A gente existir, né, tem que existir esses espaços. Algumas ideias que a gente percebe que em outros estados, né, já existem, em São Paulo, em Santa Catarina, que eu considero referências, é o que a gente chama de gestão descentralizada dos resíduos. Como um desafio seria o transporte desses resíduos até o local onde vai ser feita a compostagem, se for uma área, um pátio grande. Na gestão descentralizada, você procura fazer próximo ao local onde o resíduo é gerado. Porque, veja, a reciclagem, pensando nos resíduos sólidos, quando em contato com o resíduo orgânico, há uma perda muito grande de materiais que poderiam ser reciclados, e muitas vezes, pela mistura ali do material, você já não consegue fazer mais, ou tem muito mais dificuldade. Então, a separação desse resíduo na fonte geradora é também uma coisa muito importante, e eu considero como um desafio, porque você não deve levar o resíduo misturado para um setor de compostagem. A gente teve até uma experiência de visita aqui na CEASA, né, aqui de Natal, em que a gente foi fazer uma avaliação dos resíduos que eram gerados lá, e descobrimos que diariamente, né, são gerados, em média, 10 toneladas só de resíduo orgânico. E aí, os responsáveis, né, pelo setor colocaram, né, esses resíduos aqui a gente poderia, né, já transportar para um local e fazer o tratamento. E aí, quando a gente foi avaliar, né, os resíduos, na verdade, eles estavam misturados com plástico, metal. Então, dessa forma, você dificulta muito o processo de compostagem. Na verdade, você não tem como você fazer um processo de compostagem com resíduo misturado. Então, o desafio dessa separação, eu entendo que é uma necessidade. Você primeiro passa por essa etapa de separação desses resíduos, depois de separado, né, resíduo orgânico e inorgânico, aí sim você trabalharia com esse orgânico. Então, dependendo da situação. É um desafio que passa, usando a SEASA como exemplo, na verdade é um desafio que passa em todas as escalas, né? Então, se a gente conseguisse que o indivíduo entendesse essa separação, a gente conseguiria entender que só de 10 a 15% do que a gente gera em casa, em empresa, em escola, em cidades, de forma geral, em grande porte, é o que deveriam, de fato, ser considerados rejeitos ou lixo, né? Porque eles foram misturados e foram embora. Mas quando a gente começa na origem, e a origem em todas as escalas, né? A SEASA, quando você começa a separar o que você está descartando, quando você está em casa, quando você está no seu bairro. Então, se você pudesse superar esse desafio, primeiro da separação, né? Então, entender as diferenças, né? E para a oportunidade de ter o resíduo orgânico, que é quase 50% do que a gente gera em todas as escalas, reaproveitado no solo, reaproveitado como um biofertilizante ou como uma matéria orgânica riquíssima. E aí você passa para o desafio de, uma vez que não está misturado, como é que se dá o transporte disso, né? Ou a colocação disso, né? Então, na escola agrícola, no GESolo, você consegue reduzir a distância e lidar com os resíduos que estão ali na escola. Mas a gente sabe que a gente tem um potencial gigantesco em qualquer cidade, não importa o porte, de fazer com que esses resíduos orgânicos, que são 50%, sejam solucionados, ao invés de serem pagos para serem enterrados, de forma geral, para que tipos de benefícios, né? Então, uma vez que a gente tivesse, hipoteticamente, uma cidade que conseguisse separar
a partir da origem das empresas, da cidade, das escolas, que pudesse separar isso, que tipos de benefícios as cidades poderiam ter, Walter? Que tipo de benefício a escola poderia ter, separando desde a origem? Quais são os benefícios da compostagem, em várias escalas? Olha, Agnes, quando você muito bem colocou, né, essas situações aí e finalizou com essa questão dos benefícios. Quando a gente fala aquela ideia, né, de que o resíduo saiu do solo e deve ser retornado para o solo, em algo mais específico aqui da escola agrícola, a gente inicialmente pensou em resolver algo menor, que seria os resíduos do restaurante, né, universitário, e ao apresentar essa proposta, né, para outras empresas, né, e aqui a gente destaca um parceiro, né, que é o Minhocário Berg, né, que é um parceiro da gente, apresentou essa proposta para o Natal Shopping e o restaurante, né, Camarões, que são referências aqui, né, na cidade de Natal. Isso foi muito importante, né, porque a gente sabe que esses grandes geradores, eles têm uma parcela de responsabilidade. Né, isso também é importante a gente destacar aqui, que a lei destaca a responsabilidade compartilhada. Dificilmente a gente vai resolver os problemas dos resíduos, Agnes, se cada um de nós não entendermos que somos corresponsáveis por todo esse lixo que é gerado, né? Seja individualmente na sua casa, no seu trabalho, né? No seu bairro, na sua cidade, região, e país e mundo. Precisamos ter essa consciência. Então, a partir do momento que você consegue, veja, no Brasil, 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos são gerados anualmente. Dessas 80 milhões de toneladas, 40 milhões de toneladas são resíduos orgânicos. Esses resíduos orgânicos poderem ser transformados em um produto que pode ser aplicado ao solo e dar a esse solo uma qualidade química, física e biológica semelhante a um solo sob mata nativa, que teoricamente seria um solo de boa qualidade. Né? Quando a gente pensa num solo ideal, eu sempre coloco, né, para as pessoas que não trabalham com solo, pensa num solo de uma mata nativa, aquele é um solo referência em termos de qualidade química, física e biológica. E se nós entendermos que a grande maioria dos solos tem um elevado nível de degradação, essa incorporação, né, de composto, que a maior parte dele é matéria orgânica, você vai estar trazendo vida ao solo. Por isso a ideia do solo saudável, né? Então, o benefício diretamente no solo, Agnes, seria em relação à qualidade desse solo. E uma qualidade a partir de um recurso renovável, né? Fazendo uma ligação com a questão de outros recursos que não sejam renováveis, a ideia dos 17 ODS, do desenvolvimento sustentável, você está buscando, a partir de uma gestão de resíduos orgânicos, também uma produção de alimentos sustentável. Então, um benefício extremamente importante. Ligado à questão, quando a gente pensa na saúde, né, ou na questão dos impactos negativos que esses resíduos, quando não depositados nos locais adequados, ou feita a reciclagem, é enviado para os lixões. E no Brasil, em média, nós temos ainda 3.000 lixões a céu aberto. Nesses lixões, quando isso não acontece via levar para os lixões,
mas mesmo que leve para o aterro sanitário, mas nós estamos perdendo esse material, um material que poderia ser aplicado ao solo. Então, tem um aspecto de reduzir esse impacto, né, de contaminação do ar, contaminação do solo, contaminação do lençol freático. Então, reduzindo esse impacto seria um ponto positivo, e você gerando um produto que é considerado um fertilizante orgânico, né? Então, você agiria, vamos dizer, de duas formas, né, positivas, reduzindo esse impacto negativo e aumentando a possibilidade de produção sustentável dos alimentos. E quando a gente fala de benefício também, Walter, eu queria que você lembrasse a importância que as pessoas, não é isso, né? As pessoas têm dificuldade de associar o que o resíduo orgânico que eu gero, quer dizer, o resto de comida, as caixas de ovos, borra de café, óleo de cozinha, o que esses resíduos têm de nutrientes, né? Por que eles seriam nutrientes para o solo? E a gente não consegue associar com o solo a origem de tudo, né? De quase tudo que a gente conhece, a origem é do solo. Ao mesmo tempo, você estava falando do equilíbrio químico, físico e biológico, do lugar que a gente planta, da onde a gente se alimenta, a gente está importando fertilizante químico, né? A gente tem um problema aí de impacto econômico, de dependência de mercado externo, mas a gente também tem um problema de aquecimento global, né? De o tempo de prazo de validade dos solos que vão sendo degradados, vão sendo expostos, vão sendo abandonados, desertificados e vai se invadindo o solo mais nutritivo do planeta, que são os solos considerados os melhores, as florestas, enfim, esses solos cobertos que têm um histórico de matéria orgânica. Então, assim, quando a gente fala de benefícios e você lembra disso, por que será que as pessoas têm dificuldade para entender a relação da compostagem com o alimento saudável? Será que é porque a gente esquece que o solo é de onde vem tudo? Não sei, estou fazendo uma provocação aqui. Certo. Eu vou lembrar de situações dos pequenos agricultores, né? Que muitas vezes, Agnes, para você ver, para a gente que conhece, ou para quem fez o curso, né, de manejo agroecológico do solo, a gente imaginar, assim, de queimar esses resíduos, né, essa matéria orgânica, as folhas, os galhos, né, você queimar esse material é inconcebível, principalmente em solos tropicais, né, que a gente chama assim, solos de região tropical. E eles têm, em média, menores teores de matéria orgânica. Então, a matéria orgânica mais ativa seria o quê? É isso que é depositado sobre o solo, em que os micro-organismos vão decompondo e esses resíduos, eles vão sendo incorporados ao solo. Então, você imaginar que as pessoas queimam esse resíduo, né, a gente fica sem realmente entender o porquê. Então, em algumas situações, Agnes, a gente precisaria de um certo conhecimento para que as pessoas entendessem que aquilo que ela está retirando do solo está esgotando ele, né? Então, a partir desse momento de você entender isso, que está sendo retirado do solo e ele está sendo degradado, você passa a mudar a sua concepção. Mas, infelizmente, o ser humano, né, para ele mudar isso, às vezes ele precisa sentir na pele, né, que está havendo um impacto negativo. Você vê, isso que você colocou, né, o efeito, as mudanças climáticas, né, o aquecimento global. Apesar de tudo isso, mas ainda a gente tem dificuldade de tomar, né, decisões, né, mais drásticas no sentido contrário, né, no sentido contrário de conservar
o solo. Então, isso deve passar também por essa dificuldade que a gente tem de entender que aquele resíduo deve retornar para o solo. Porque, veja, se aquele resíduo você se livra dele, né, você não entende que diretamente ele vai afetar, né, vai ter alguma dificuldade ali para você, né, ou para a sociedade. Então, infelizmente, eu vejo, assim, a minha percepção é que o ser humano ele só muda quando tem esse efeito negativo. Que bom que a gente pudesse, né, ter uma mudança de atitude a partir do conhecimento, né, a partir do entendimento de que quando a gente se alimenta, esses nutrientes que nós ingerimos, eles saíram do solo. Então, eles precisam retornar ao solo, né? Por isso, até a gente, num dos projetos, né, a gente sempre coloca a gestão como do solo ao solo. E isso também nos deu uma ideia, né, de continuidade de um dos projetos, que é o quê? Aquele exemplo que eu dei das empresas, né, as empresas gerando esse resíduo e a gente fazendo com que o resíduo transforme em composto, o composto volte para o solo produz esse alimento volte para o restaurante da onde ele surgiu. Então, quando você passa a mostrar isso, e o mostrar, Agnes, pelos depoimentos, né, das pessoas que participam dos minicursos, eles relatam muito isso. O fato deles pegarem naquele resíduo, montarem, né, as leiras de compostagem, observarem as fases que a compostagem precisa passar, né, no caso lá, depois de 70, 80 dias, ter o produto final e ele pegar ali no produto final, no composto, ver que ele não tem mau cheiro, né, ele sentir realmente que é um produto que, ao ser aplicado ao solo, ele vai, de fato, produzir o alimento. Eu acho que isso é muito importante para essa mudança, e que ele entenda que aquilo ali que ele está gerando, dependendo da forma como ele faz essa gestão, aquele produto ele pode voltar para o solo. Então, eu vejo que esse tipo de oportunidades, né, que a gente possa esclarecer para as pessoas, é muito importante que ela passe a dar importância, né, a esse benefício que aquele composto pode trazer ao ser aplicado no solo. Maravilhoso, Walter. Eu acho que a gente poderia falar aqui de compostagem e de benefícios por bastante tempo. E queria lembrar, né, que as pessoas têm acho que é uma dificuldade que o próprio conceito, né, de lixo zero, a gente defende muito isso. Muita gente tem entendido que a compostagem é importante como um final de ciclo, né? Assim, em vez da gente mandar nossa comida, que é 50% do que a gente gera para o aterro sanitário, principalmente para lixões que ficam a céu aberto, emitindo gases de efeito estufa, prejudicando o solo, trazendo aquela gosma que a gente gosta de chamar de meleca, aquela meleca resultante dessa mistura que vai parar no solo, que vai parar no lençol freático, de uma água que a gente vai captar para beber e que vai inviabilizar aquele local, seja ele um lixão, seja ele um aterro sanitário, por pelo menos várias décadas, né? E aí a gente entender, a gente está reciclando, reaproveitando a matéria orgânica. Mas isso é um ciclo natural, né? O ciclo da natureza é assim, não é isso, Walter? A gente reaproveita, a natureza faz isso de forma cíclica. A gente é que não se lembra disso, né? Mas a natureza faz isso naturalmente. A compostagem reproduz uma coisa que a natureza faz e a gente deixou de fazer, preferindo prejudicar. E outra coisa que é importante, que eu aprendi com a compostagem, e que é esse contato, né? Você falou dos relatos que agricultores e que pessoas que participam dos projetos, até as próprias empresas,
A gente entende a nossa parte no processo de uma forma natural, porque a gente também é decomposto de certa forma quando a gente morre, somos matéria orgânica. A gente se distancia desse processo, a gente esquece que nós estamos, que a gente pode reproduzir e fazer parte da terra, né? Voltando com aquele insumo para o solo, e a gente esquece que a gente é parte disso, né? A gente esquece que a gente tem corresponsabilidade no processo. Aí vem uma lei que nos lembra disso, que a gente é obrigado e que a gente é corresponsável por isso, e a gente não consegue ter acesso, né? A gente não consegue entender que talvez como cidadãos a gente consiga mudar os nossos próprios hábitos, mas como empresas a gente também pode mudar, como escolas a gente também pode mudar, como professores, como cidades, como bairros. Talvez a compreensão de que o resíduo orgânico é um processo natural, né? Que é uma coisa da natureza, que a gente não consegue entender, que é um recurso renovável que a gente tira de onde ele deveria estar. A gente prefere pagar o imposto, mandar enterrar e sumir com ele. Só que aquele resíduo que custou dinheiro, imposto, ele na verdade deveria estar voltando para a gente em outras coisas, não para enterrar lixo, né? Então, assim, eu penso que o desafio da compostagem também pode passar pelo processo de entender que é um processo natural, que é um ciclo da natureza. Agnes, com certeza. Várias coisas que você colocou aí, eu fui lembrando, né, de situações que tem muito a ver com os sistemas de produção. Então, você tem sistemas de produção que priorizam, né, não que não levem em consideração o meio ambiente. Alguns até deixam um pouco isso de lado. Mas a priorização apenas econômica realmente vai afastando nós, seres humanos, da onde realmente a gente veio, né? E aí, você colocou um ponto fundamental, Agnes. A compostagem, ela é feita há milhares de anos atrás, né, pelos nossos ancestrais. O que é que o homem, né, tentando sempre assim fazer mais de forma mais eficiente, né, identificou os principais fatores que interferem ali no processo de compostagem e aceleraram esse processo. Mas o que acontece na mata, né, ou com algumas práticas de manejo agroecológico do solo, você pode fazer compostagem no próprio solo. Então, a gente tem um exemplo, né, que é uma proposta de projeto que a gente até vai apresentar na Semana de Orgânicos, que é os sistemas agroflorestais como estratégia de recuperação do solo. Então, o que é feito lá no G-Solo, montando leiras, né, de compostagem, por várias camadas, com a proporção de resíduos orgânicos palhosos, com a proporção de ricos em nitrogênio. Então, tudo isso tem um formato, tem uma metodologia. Mas no solo, quando você está praticando ali, você pode também priorizar esse processo de compostagem, né? A partir, ao invés de queimar esse resíduo, você deposita ele no solo, muitas vezes enriquece com o que a gente chama de adubos verdes, né, que vão fixar nitrogênio no solo, e aí você vai possibilitar uma incorporação de matéria orgânica, de nutrientes, consequentemente, muito mais elevados. Mas o que está se priorizando são processos que são da natureza. E o que o homem muitas vezes faz em sistemas mais intensivos é
acelerar essa produção, né, pensando simplesmente na produtividade, mas com recursos externos. Né? Isso tem um lado, né, vamos dizer, certamente positivo, mas quando a gente avalia em relação à sustentabilidade desse tipo de agricultura, a gente vê que se esses resíduos eles não são sustentáveis, não são renováveis, então um dia isso vai haver uma escassez. E a proposta, né, ao entender que a compostagem é um processo da natureza, o que a gente está fazendo é imitando a natureza, mas no tempo dela e usando os recursos que ela usa, que ela já usa, né? Então, a matéria orgânica e os resíduos que são incorporados ao solo possibilitaria isso. Mas, infelizmente, né, o ser humano, por se afastar disso, né, uma sociedade, Agnes, atualmente muito ligada à questão do consumismo, né, desenfreado, né, por que, né, tanto consumismo? Por que a gente gerar tanto resíduo? Esse tipo de reflexão, eu acho que cada um, né, que está assistindo aqui pode parar e refletir, né? Por que a Agnes estava me perguntando, né? Da onde é que surgiu isso? Por que que você quis começar a trabalhar com isso lá na escola agrícola? E eu fui fazendo um resgate e eu observei que isso é reflexo de quando eu entrei na universidade. Eu assisti em cursos que falava de resíduos orgânicos, isso na década de 90. E aquilo foi como uma sementinha, né? Ficou ali, né? Eu entendi que precisaria contribuir com isso, porque nós, cada um de nós também temos uma coparticipação nessa geração, e entendi que em todo o espaço que eu passasse a participar, de alguma forma, eu tinha que fazer a minha parte. E assim foi quando a gente chegou na universidade. Né? Você vê, a universidade é um ambiente, né, que é um reflexo da sociedade, mas ali a gente gera conhecimento. Como que você vai falar, né, de algo que é importante para a sociedade sem você fazer? É importante que você faça. Então, a partir desse entendimento, isso nos motiva a ter uma atitude de mudança. Eu acho que a partir dessa discussão que a gente está aqui, eu acho que é o momento de cada um refletir sobre a minha contribuição em relação a tudo isso que a gente está falando. Né? Se eu não trabalho diretamente com o solo, né, a Agnes fala, compostagem em solos saudáveis, mas se de alguma forma eu conseguir reciclar os resíduos que eu gero, e principalmente o orgânico, eu vou estar, de alguma forma, também interferindo no solo saudável, né? Porque eu vou estar contribuindo para que esse resíduo volte para o solo e não vá para um lixão contaminar a água, né, ar e o solo em si. Então, acho que essa reflexão que cada um, é o momento, né, de cada um que está participando aqui, fazer e pensar de que forma você pode contribuir com tudo isso. Maravilhoso, Walter. E é interessante você falar isso, né? Porque muitas vezes a gente fica pensando, talvez não só pela rotina, mas principalmente porque a gente é soberbado de muita informação, de muita coisa que a gente sequer consegue parar para pensar. E aí, de repente, a gente pensa, poxa, vamos incentivar a compostagem? E a pessoa fala assim, eu não tenho tempo, eu não sei por onde começar. Sempre pensa em alguma coisa muito grande, né? Mas se a gente pensar pequeno, a primeira atitude, que é talvez a mais simples e a mais autônoma de qualquer cidadão, é literalmente parar para pensar, né? Se a gente simplesmente parar para pensar, a gente já está mudando uma atitude, porque a gente é conduzido a não pensar.
A gente é só conduzido a consumir sem pensar. Eu quero e pronto, ou eu preciso e ok, e eu preciso de 1, de 2, de 10 e 20. Aí, de repente, eu não penso no que eu como, eu não penso na qualidade dos nutrientes que eu trago para mim mesmo, então eu também não estou pensando. E eu estou pensando menos ainda para onde vai parar isso, ou para onde está indo o dinheiro do meu imposto, se ele está indo para educação, ou se ele está indo para enterrar lixo. E, de repente, eu me dou conta de, ok, eu não preciso fazer muito, eu preciso primeiro parar para pensar. Então, acho que a Semana Internacional da Compostagem, e aqui no Rio Grande do Norte, a Semana RN da Compostagem, ela é um passo para que a gente consiga falar sobre o assunto, para que mais pessoas consigam falar sobre o assunto, e talvez o segundo passo da pessoa que está assistindo aqui é, nossa, eu assisti um conteúdo de uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, e que eu acho importante que todo mundo possa pensar, porque está todo mundo envolvido nesse processo, né? O planeta, até que alguém prove o contrário, vai ser um só. E você falou uma coisa super importante que tem a ver com o solo, que tem a ver com o alimento, mas que a gente também não para pensar, tem a ver com a nossa autonomia, né? A gente tem, talvez, quem tem casa, quem tem uma praça, quem tem um conjunto de amigos ou de um coletivo que mora próximo, ou pessoas que moram perto de si, se elas tivessem a autonomia de pegar cada uma o seu resto de alimento, sem precisar se locomover, no bairro onde elas moram, e ocupassem uma praça com baldes, em que aquilo fosse virar composto, que aquele composto fosse para a praça, e que ali mesmo ele fosse arborizar a praça. Ainda que produzisse alimento, mas se fosse uma coisa muito complexa, que as pessoas pudessem se organizar, voltar a se falar, e usar o resíduo orgânico como uma ponte para uma sustentabilidade numa pequena escala. Já pensou? A gente teria praças mais verdes, solos mais saudáveis, espalhados em quase todas as cidades, e talvez a gente não precisasse nem fazer muito, talvez a gente só precisasse do primeiro passo, que é assistir um conteúdo, conversar com alguém sobre o assunto, e de repente a gente se vê empoderado daquele lugar, com autonomia de alimento. Então, talvez seja muito confortável, tanto para quem está na gestão pública, porque os cidadãos não estão cobrando nada em relação a isso. A gente não está cobrando para onde está indo o nosso imposto. A gente poderia gerar empregos, né? Então, da mesma forma que a gente tem a associação de catadores de resíduos secos, de plástico, de metais, e que a gente pode gerar emprego e renda, será que a gente não poderia gerar emprego e renda com a associação de catadores de materiais orgânicos? Será que a gente não poderia gerar adubos em larga escala? Será que a gente não poderia ter cidades mais sustentáveis? Né? Será que a gente não poderia ter áreas mais arborizadas? E, assim, fica a provocação, né, de que a gente tem a capacidade ao nosso alcance de tomar decisões mais saudáveis, seja na escolha do nosso alimento, perguntar, pensar de onde que ele veio. Será que ele tem veneno? Será que perto de mim não tem um alimento que é mais nutritivo, que tem a ver com a minha região, que tem a ver com o clima, que tem a ver com o solo daqui? Será que eu estou me alimentando de veneno? Será que, né? Será que, então assim, até a própria é isso, é repensar, né? Então a gente está aqui como coletivo Instituto Lixo Zero Brasil e no Rio Grande do Norte como coletivo RN Lixo Zero, convidando as cidades, os gestores, os professores, as pessoas que estão aonde elas estão, no espaço em que elas estão, ocupando a profissão que elas estiverem ocupando, a pensar, só pensar. Então, assim, pensa na origem do teu alimento, pensa se você está se alimentando de forma nutritiva, porque é isso, né, que a gente está falando que matéria orgânica é resíduo, resíduo reciclável, reaproveitável, que deveria voltar para a terra, que deveria nos dar nutrientes mais adequados, né? Que deveria nos ajudar a restaurar, regenerar florestas, a restaurar solos, e a gente não está tendo tempo de
importante, desafiador, impactante, né, que poderia realmente mudar a vida de muita gente. Ainda aproveitando algumas pontos, né, que você colocou, essa mudança, né, de atitude. Eu fico pensando, Agnes, é uma coisa até que no mini curso a gente coloca como uma foto, uma imagem, que eu acho que é muito contrastante, né, você ter uma sociedade que muitas vezes usa uma argumentação para dizer que falta, né, alimentos ainda no mundo. Então, você esgota os recursos, dizendo que a gente precisa de alimentos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem milhões de pessoas passando fome. E mais relacionado com esse tema, a gente ver uma imagem, que você colocou, dos catadores, mas os catadores nos lixões, Agnes, se alimentando dos restos dessa sociedade que não consegue enxergar isso. Eu acho que, e até pensei, já coloquei isso uma vez lá na escola agrícola, né, que eu nunca visitei, Agnes, mas eu não preciso visitar para ter esse impacto. Mas eu acho que em algumas situações seria interessante para que a pessoa visse a que ponto o ser humano chegou, né, de distanciamento, em termos de muitos, a poucos com tanto, e ali algumas pessoas se alimentando desses restos. Então, como que uma situação dessa pode não nos motivar a uma mudança? Precisamos realmente mudar as nossas atitudes. E é a partir de momentos como esse, né, que a gente discute, que a gente reflete, parar e pensar, né, o que de fato eu posso fazer. É algo pequeno? Pode, ao seu ver, ser pequeno, mas aquilo pode gerar um impacto importante. Então, o desafio é esse, é que cada um repense essas formas, né, de consumo que nós temos, de maneira a minimizar esses impactos negativos e que, de fato, a gente tenha uma produção de alimentos saudáveis. Eu acho que isso é o mais importante e o que nos motiva a, sempre que possível, Agnes, estar trocando, né, algumas experiências que a gente tenha e dialogando com vocês do Lixo Zero. Para mim foi um prazer aqui estar conversando com vocês todos. Então é isso, Agnes. Pessoal, quem quiser acompanhar, então, o trabalho do Walter na Escola Agrícola de Jundiaí, está nas redes sociais da UFRN, que é @EAJ_UFRN. A gente tem o GESolo, que no Instagram é @grupo GESolo. Tem o RN, Coletivo RN Lixo Zero, que está, enfim, está expandindo para várias cidades do estado. Eu quero convidar vocês a acompanhar esses conteúdos, a ter a curiosidade, né, na Semana da Compostagem, a pensar sobre o assunto, a chamar os vereadores para conversar, os professores, os empresários da tua cidade, o gestor da sua escola. Eu tive a oportunidade de avançar nos conceitos de sustentabilidade a partir do momento que eu entendi o conceito do que vem do solo volta para o solo. E nós somos parte desse processo. A gente não pode esquecer nunca disso. Queria agradecer, Walter, mais uma vez pela sua presença e principalmente agradecer pelo trabalho que você e a professora Ermelinda têm feito, tanto de sensibilização quanto de projetos de extensão, em onde vocês podem estar, e eu sei que vocês tentam estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e te agradecer por esse tempo que você conseguiu ceder para a gente aqui. Pessoal, gratidão aí por vocês terem ficado. A gente vai tentar responder, se vocês deixarem comentários aqui, a gente vai tentar responder. Façam parte da mudança de forma individual, do pouquinho que puder. Se a gente conseguir mudar, se a gente tem a gente já está chegando a 8 bilhões de pessoas nesse planeta, e só metade resolver mudar ou questionar a mudança, já vai ser uma grande mudança que a gente vai ser capaz de fazer.
Não desistam de que a gente é capaz de fazer. Nada é pequeno demais. Gratidão, Walter. Obrigada, pessoal. A gente fica à disposição aí de vocês nos comentários. E até a próxima, que a Semana da Compostagem continua. Tchau, tchau.